Bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar que tudo se fez novo, né? No capítulo 5, no versículo 17, nós falamos dessa nova criação de Deus. Depois nós falamos que as coisas velhas já passaram, e hoje eu gostaria de falar que tudo se fez novo. Quando nós tratamos daquele assunto, né, da nova criação de Deus, aonde nós lemos aí, assim que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, quando a gente vai lá e olha o original, a gente vê a mesma coisa, mas escrito de uma forma um pouco diferente, que Deus nos diz assim: assim que aquele que está em Cristo é uma nova criação de Deus. As coisas velhas já morreram, eis que todas as coisas são novas. É exatamente assim que está escrito. E nós falamos, né, dessa nova criação de Deus. A nova criação de Deus é o crente. Essa é a nova criação. Você olha para a velha criação, que é todo esse mundo, inclusive o homem, não é? Então, toda aquela criação de Gênesis capítulo 1, aquilo é maravilhoso de ler, de poder entender. É uma bênção muito grande quando os crentes em Cristo, eles se concentram naquela leitura preciosa em que Deus criou todas as coisas. Agora, quando Deus criou todas as coisas, primeiro que Ele falou, segundo que ninguém estava atrapalhando. Veja a diferença da nova criação de Deus. Paulo nos lembra, né? Fostes comprados por um bom preço. Veja, irmãos, a nova criação de Deus é a coisa mais cara que Deus já criou nesse mundo. Você pode olhar assim para o espelho e dizer assim: eu sou a coisa mais cara que Deus criou nesse mundo. A coisa mais preciosa que Deus criou nesse mundo. É uma coisa tão preciosa que a Bíblia diz que essa terra, esse céu, ele vai passar. Os lugares mais lindos e maravilhosos do nosso planeta. Você pode olhar e pensar: eu gostaria de estar em qual lugar? O lugar mais lindo. Pois bem, esse lugar lindo e maravilhoso, esse lugar vai passar. Aí você olha uma vida que foi vivida em tristeza, uma vida que foi vivida em pecado, uma vida que foi vivida assim em muita angústia e dor, mas resgatada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso vai ficar. Quer dizer, a terra vai passar, o céu vai passar. E o que não vai passar? O crente, meus irmãos, essa criação que Deus comprou pelo seu próprio sangue, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso nunca vai passar. Por isso, essa nova criação é a coisa mais cara que Deus já fez nesse mundo. Agradeça a Deus. Tenha assim um coração, um espírito agradecido a Deus, de dizer assim: Senhor, eu sou grato porque eu não mereço a sua salvação, mas eu agradeço porque o Senhor morreu para me salvar. Então agradeça a Deus por você ser tão caro assim, tão precioso assim para Deus. Estamos num tempo, né, que as pessoas amam, adoram os animais. Eu também tenho o meu, gosto do meu, não tem problema com isso. Mas imagine, né, que Jesus vai lá para salvar aquele gadareno, aquela alma atormentada. Uma alma, meus irmãos, que o pecado podia tomar conta da cabeça aos pés, conforme está lá no escrito no livro de Isaías. Uma alma que as pessoas tinham medo até de chegar perto, que dirá de conviver com aquele homem que gritava, se cortava, andava nu, atormentava todo mundo, era atormentado em si mesmo. Aqueles porquinhos, todos eles se afogaram, mas aquela alma, para Jesus, era muito mais preciosa que aqueles 2.000 porcos, aquela vara de porcos que foi precipitada ali no mar. Veja como é o nosso Deus quando se trata da nossa alma, como Ele nos ama. Então, a primeira coisa que nós falamos foi isso, dessa nova criação de Deus. Agora, essa nova criação de Deus, ela tem que definir na sua vida se ela quer olhar para frente
você é aquela que quer viver olhando para trás. As coisas velhas já morreram, diz as Escrituras. A palavra que você tem ali no original não é passaram, é faleceram. Quer dizer, se morreu, está morto. Tudo que está morto tem que ser o quê? Tem que ser enterrado. Então, irmãos, a partir disso, nós temos que olhar para frente. Por quê? O nosso presente, esse dia que você viveu, esse momento que você está vivendo aqui, o amanhã que você vai viver, é onde você vai gastar a sua vida. O amanhã é onde você vai gastar a sua vida. Você pode na sua casa ficar se lamentando, se entristecendo de tudo que fizeram de mal para você na sua vida, ou daquilo que você fez de mal na vida de outra pessoa. Mas a pergunta é: o que você pode mudar? Se não se arrepender dos seus pecados, isso você deve fazer, ou perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Fora isso, sobre o passado, você não pode fazer mais nada, porque, como a própria palavra diz, já passou, as coisas velhas morreram. Então nós falamos isso na semana passada. Foque no futuro, porque é lá que você vai gastar as suas energias, é lá que você vai gastar os seus dias. Os seus anos estão ali para ser vividos na santa presença de Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar do final desse versículo, que tudo se fez novo, né? O nosso assunto hoje aí é tudo se fez novo, né? O que exatamente se fez novo, né? O que Deus fez? Você, eu, meus irmãos, nós temos que admitir isso. Não admitir isso é não admitir a própria palavra de Deus. Não admitir a palavra de Deus é não admitir o próprio Deus. Então, nós somos essa coisa nova, né? Aquilo que está em nós, essas coisas novas, se refere a nós mesmos, os crentes. Deus está criando, meus irmãos, assim, um novo ser. Ele criou esse novo ser, que é essa nova criatura, né? Só que como nós temos ali, né, no início, vocês devem ter lido assim, a primeira página, né? Você vê que está escrito lá, né, que nós estamos em construção. Essa nova criatura não vai vir, meus irmãos, completamente pronta, no sentido, olha, isso aqui está novinho em folha. Por quê? Porque é uma construção como se você estivesse construindo uma casa. Então, se você vai construir uma casa, você começa pelos alicerces, você vai subindo as paredes, você vai colocar o telhado, depois, mesmo que você já fez tudo, você vai querer fazer muitas coisas nessa casa. É por isso que nós somos a construção de Deus, conforme é ensinado em Efésios, capítulo 2, versículo 20, versículo 21, versículo 22. Edificados, meus irmãos, sobre o ensino dos apóstolos, na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, que cresce e deve crescer em conhecimento. Então, essa nova criação, Deus faz nova todas as coisas. Então, todas as coisas, Deus está trabalhando em nós, porque nós somos essa nova criatura. Então, aí, o que Deus está fazendo? A grande obra de Deus é o crente. A grande obra de Deus hoje em construção é o crente. Então, você pode pensar assim, né? Eu sou a grande obra em construção de Deus. Veja que nós podemos pegar a Mariazinha, que talvez é a mais velha entre nós, né, Mariazinha? Hoje talvez ela é aquela que está com mais idade entre nós. E ela pode dizer exatamente isso, que ela ainda está em construção. Mas nós podemos pegar os nossos jovenzinhos, aqueles que entregaram a vida para Jesus e são os mais novos na igreja, como Levi. Então ele também está em construção, como a Mariazinha está em construção. Veja só, meus irmãos, é uma construção maravilhosa que Deus, ele faz. Um jovem, por exemplo, ele pode olhar e dizer, olha, eu sou uma pessoa em construção, né? Deus está trabalhando na minha vida, né? Deus, ele está criando um homem parecido com Jesus, né? Essa nova criação, ela se renova a cada dia. A cada dia ela precisa se renovar, não tem jeito, né?
Para quê? Para conhecer plenamente a palavra, conhecer plenamente a Cristo. Ela olha para Cristo e ali está, meus irmãos, o seu alvo. Então, essa nova criação de Deus, que é um homem ou uma mulher, ou um jovem, um menino, uma menina, não interessa, essa nova construção de Deus, Deus quer que se pareça com Jesus, é o que Deus quer para a nossa vida, e você pode ler isso em muitos versículos da Bíblia, meus irmãos. Olha, vamos voltar lá, um versículo que a gente leu a semana passada, que é Colossenses capítulo 3 e versículo 10, quando Paulo diz assim: e vos vestistes do novo, quer dizer, você tem que se revestir do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, esse é o alvo de Deus para mim, é o alvo de Deus para você, fazer o quê? Que você se pareça cada dia mais com o Senhor Jesus Cristo, e Ele vai trabalhar para isso. Agora, eu acredito, que essa pessoa, essa nova criação, que Deus vai dar um novo espírito, um novo coração, novos pensamentos, um novo alvo, nova esperança. Eu acredito que a gente tem uma dificuldade para entender essa nova criação de Deus. Eu acredito, de poder entender assim, olha, Deus está trabalhando em mim, eu sou uma nova criação, porque as pessoas, elas olham para as Escrituras e lê, tudo se fez novo, e aí então a mente dela começa a trabalhar. Calma lá, se Deus fez tudo novo, por que algumas coisas não acontecem na minha vida, ou aquelas coisas que acontecem na minha vida, que eu ainda estou fazendo, está tão separado daquilo que eu leio nas Escrituras? Veja alguns exemplos, irmãos, que nós temos aqui, pode passar isso aí, Você vai ver aqui, por exemplo, que coisas parecem não funcionar. Por exemplo, o amor de Deus. A palavra de Deus diz que o amor de Cristo é derramado, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Agora, o amor de Deus é profundo, é maravilhoso, o amor de Deus é infinito. Aí vem aquela pergunta: por que eu não consigo, então, mesmo sendo crente, amar algumas pessoas? O que me impede de amar algumas pessoas se o amor de Cristo foi derramado no meu coração? Veja que é uma boa pergunta, não é uma pergunta ruim. Uma pergunta que um crente fiel, uma pessoa que serve a Deus, ela pergunta: Deus não fez nova todas as coisas, um espírito, um coração? Então por que esse amor que Deus derramou no meu coração não me leva a amar aquela pessoa? Geralmente tem aquela pessoa, não é que você odeia todo mundo, é que alguma pessoa está engasgado na sua garganta. Aí você fica a pensar: mas não foram feitas novas todas as coisas? Uma outra questão, se Deus não nos deu o espírito do medo, mas de poder, porque Paulo fala isso para Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, Timóteo, mas de coragem, você não precisa ter medo. E aí, meus irmãos, a gente se depara com o quê? Se sentindo às vezes fraco, temeroso, quando pensa que não, a gente está tão feliz, de repente se joga no mais extremo de tristeza. Olha, a gente não é diferente do Acabe, não, a gente não é diferente do Amã, tá? Em muitos sentidos, que sai contando uma grande vantagem, acontece alguma coisinha, pronto, a gente já volta bicudo para casa, coloca a coberta em cima da cabeça, quer morrer, não quer viver mais, cadê a coragem, Então, se Deus fez novas todas as coisas, cadê essa coragem nova, Eu não estou conseguindo enxergar isso na minha vida. Aí tem uma outra, se somos mais que vencedores, porque Paulo disse para a igreja de Roma, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se somos mais que vencedores, então como explicar alguns fracassos ou fracassos diários na nossa vida cristã?
Porque em algumas áreas tão importantes da vida, nós acabamos fracassando. Por que nós fracassamos? Se todas as coisas foram feitas novas. Aí vem o porém, porque quem é que coloca essas coisas na nossa cabeça? É justamente Satanás, é justamente o diabo. Não é Deus que coloca essas coisas na nossa cabeça. Então, cuidado sempre com a mentira de Satanás. Olha, nós temos um versículo muito precioso, meus irmãos, mas muito precioso. Vamos para o livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Deus, Ele não é homem que diz que somos uma nova criação e depois Ele fala, não, você não é uma nova criação. Não, Ele não vai fazer isso com a gente. Então aqui, meus irmãos, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Vamos à leitura. Tenho por certo isso mesmo. Eu gosto dessa introdução do apóstolo Paulo. Ele não tem dúvidas, ele está dizendo, olha, eu tenho plena certeza do que eu estou dizendo. Qual que era a certeza do apóstolo Paulo? Ele está dizendo, eu tenho plena certeza, ou seja, estou certo disto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então, se você tem alguma dúvida que a sua vida está em construção, se você tem dúvida que Deus está construindo esse novo homem, você lê esse versículo e você vai encontrar uma paz que vem de Deus, porque Paulo está dizendo, olha, não tenho nenhuma dúvida que aquele que começou a boa obra em nós, aquele que começou aquela obra maravilhosa da nova criatura, é que nós olhamos muito para aquela criação de Gênesis 1, em que Deus falava e acontecia, em que ele pegou aquele barro, formou o homem, soprou nas suas narinas e ele se tornou uma alma vivente. E agora, nessa construção da nova criatura, ele permite que essa criatura possa andar, possa realizar algumas coisas, fazer muitas coisas, aliás, Então, aquele que começou a boa obra em nós, qual que é a promessa? A promessa é que esse Deus maravilhoso que começou essa boa obra, ele vai terminar até o dia de Cristo. Ou você morre e vai com Cristo, ou então Cristo volta e a promessa de Deus é que ele vai terminar, ele vai concluir essa construção. Olha, também em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, está bem perto aí, é só você voltar, alguns versículos, capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 16. Por isso, meus irmãos, não desfalecemos, não vamos ficar tristes, Paulo está dizendo, descaído, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, pode ser que isso aconteça algumas vezes, ou mesmo muitas vezes. Você está numa corrida, você pode, como nós falamos hoje de manhã, a corrida cristã, pode acontecer muitas coisas nessa corrida, até que você chegue no final e possa dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está dizendo, olha, irmãos, versículo 16, não fique triste, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, vai se renovar dia a dia. Olha a luta, a batalha espiritual que há dentro do nosso coração. Meus irmãos, note bem o que está sendo dito pelo apóstolo Paulo, um exterior sujeito a todas as tempestuosas nuvens do mal sobre nós, da inconstância humana, o exterior, e aí você vê o interior, o que ele faz? Ele se renova a cada dia. O certo, irmãos, é que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele começa a boa obra
e a palavra de Deus diz que Ele vai terminar a boa obra em nós. Olha, você pode imaginar, né, aquele menino que começou a seguir o apóstolo Paulo, o sobrinho de Barnabé. Ele era um bom rapaz, ele não era um mau rapaz. Mas depois que eles passaram pela ilha de Creta, e ele viu que as missões não eram tão fáceis como ele imaginava que fosse fácil. E pensativo, né, se valia a pena ficar nas missões ou voltar para casa. E a gente pode pensar naquele versículo que Jesus diz que, né, quem toma a mão do arado e olha para trás não é digno de mim, né? E aquele menino, ele olhou para trás, aquele jovem, o João Marcos. E a palavra de Deus diz que ele os abandonou quando eles saíram da ilha de Creta, né? E eles de Chipre, e estava indo para Panfilha. Então ele voltou embora. E o que nós podemos dizer de João Marcos? Você tem a palavra de Deus. Você tem o livro de Marcos aí na Bíblia que ele escreveu. Quer dizer o quê? Quer dizer que Deus começou uma boa obra no coração daquele jovem e concluiu a boa obra no coração daquele jovem. O mesmo Paulo que brigou, dizendo assim, quando Barnabé falou assim, vamos para a segunda viagem, vamos levar o Marcos. Ele olhou e disse, não, de jeito nenhum, eu não vou levar não, né? Ele já nos abandonou, né? E eu não vou levar ele de jeito nenhum. A briga foi tão grande que Paulo e Barnabé, que era unha e carne, se separaram, né? Mas Deus continuou a trabalhar na vida do Marcos. O Marcos podia dizer assim, né? Eles não me querem mais, tá bom, eu vou voltar para o mundo, né? Não, Deus continuou trabalhando na vida dele. Depois, meus irmãos, Paulo escreve, olha, né? Pede para Marcos ficar comigo, né? Ele é muito útil. Olha só, meus irmãos, o que mudou? Num jovem que está ali desprezando as missões e num jovem que é chamado para vir para as missões ardentemente por quem o rejeitou. É o trabalho de Deus naquela vida. Nunca despreze uma pessoa porque ela está lá vivendo os seus piores momentos como um crente. Nunca faça isso. Porque Deus está trabalhando naquela vida, Deus está trabalhando naquela alma. Você vai ver que Deus vai repreender, Deus vai chamar a atenção, mas Deus também promete não largar a mão dele, não o abandonar. Muitos abandonam, vai ficar ali jogado, às traças, mas o Senhor Jesus, Ele disse que nunca ia sair das suas mãos. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em nós, há de terminar. Por quê? Porque ainda que o exterior se corrompa, o interior ele se renova dia a dia, como nós temos na palavra de Deus. Esse são parte de tudo se fez novo, né? Então, irmãos, uma obra está acontecendo no interior do crente. Vamos para o livro de Ezequiel 36, 26. Tem na próxima página, aí vocês podem colocar, né? Se alguém está sem Bíblia, a gente pode ler. Diz assim, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Tem duas promessas preciosas aqui, e essa promessa, meus irmãos, ela se encaixa na vida do cristão. Eu vos darei, é um espírito novo, eu vos darei um coração novo, está vendo só? Coração novo, espírito novo, né? Então, essa obra está acontecendo dentro do cristão. Nós aprendemos pela palavra de Deus, que quando uma pessoa se converte, o que acontece? O Espírito Santo de Deus vem habitar naquela alma. O Espírito de Deus vem sobre aquela pessoa para permanecer naquela pessoa.
é o novo espírito. Olha, Deus soprou 2 vezes só sobre o homem. A primeira vez que Deus soprou foi lá no Jardim do Éden, quando ele estava com aquele boneco de barro, e o sopro de Deus fez o quê? Fez com que o homem se tornasse uma alma vivente. Agora, é claro que esse sopro, todas as pessoas do mundo, todos os que vivem nesse planeta, eles têm o quê? Esse espírito, o espírito de alma vivente. Tá? Deus soprou e ele se tornou uma alma vivente. O segundo sopro de Deus está em João capítulo 22. Quando Jesus ele entra lá no cenáculo e tem a sua igreja, e a palavra de Deus diz que soprou sobre eles o seu Espírito. E eles receberam o Espírito Santo. Veja, meus irmãos, é esse sopro que faz a diferença. O Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa. Então, essa nova criação de Deus tem um novo Espírito. E é justamente esse novo Espírito que nos capacita a ter essa intimidade profunda com Deus. Veja, há promessas que nós temos em João capítulo 14, João capítulo 16, quando Jesus ele fala, né, eu vou, mas eu vou enviar um Consolador. Para que a gente precisa de um Consolador? Ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então o Espírito Santo que você tem, e que Jesus diz que as pessoas do mundo não têm, é muito claro isso. Você tem porque você é uma nova criatura. As pessoas do mundo não têm porque não tem Jesus. Quem crê em Cristo recebe esse Espírito, o Espírito Santo. E aí ele vai fazer o que na sua vida? Vai fazer você lembrar daquilo que está escrito na palavra de Deus, dos ensinos do Senhor. Quantas vezes você se pega num erro, num mal, num pecado, e o Espírito Santo vem sobre a sua mente, sobre o seu coração, e você fica entristecido. Por que que isso acontece? É o poder do Espírito Santo na sua vida. Quantas vezes você é desafiado a um trabalho na igreja que ninguém vai fazer, e você sabe que ninguém vai fazer, aí você vai lá, se candidata, faz. Quem fez isso, senão que o Espírito Santo de Deus, na sua vida, provocou aquele comportamento. Se nós erramos e pecamos, e o Espírito Santo não nos diz nada. Se nós, meus irmãos, estamos diante de grandes desafios de missões, de evangelismo, de trabalho cristão, e eu não sinto nada, eu não sinto vontade de fazer nada, veja que essa chama do Espírito está bem baixa. Ele vos guiará em toda a justiça. É o Espírito Santo, meus irmãos, que faz com aquela oração sua. Você gosta de orar? Amém. Você não gosta de orar? Não vou falar amém não. Você precisa ter o seu momento de oração com Deus. Olha, isso é uma coisa séria. Sabe por quê? Porque é onde o Espírito Santo age de uma forma poderosa na vida da nova criatura. A Bíblia diz que o Espírito Santo pega o que você está falando e transforma a sua voz em gemidos inexprimíveis até chegar aos ouvidos de Deus. Então, quando você está orando, o Espírito Santo está atuando em você, na sua voz, no seu coração. Veja como é importante a oração. Veja como esse Espírito novo nos aproxima, mas nos aproxima de Deus de uma forma tão grande. É o Espírito Santo, diz Paulo, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de quem? De Deus. O que te dá a garantia, o que dá aquela certeza que você é um salvo, não é a sua palavra. Não é porque você foi batizado na igreja. Não. O que realmente dá a certeza e faz você sentir essa certeza que você é um salvo, é o Espírito Santo. Paulo diz, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
Ele toca no seu coração e diz: você é um filho de Deus, você. Sabe aquela parábola do pródigo? Ele lembra da casa do pai dele, ele lembra porque é uma alusão, meus irmãos, ao poder do Espírito Santo, de quando uma pessoa está desviada, para ela pensar, meditar e dizer: ah, a casa do meu pai. É isso. Então, primeiro, Deus nos concede um novo espírito. Não somente Deus nos concede um novo espírito, mas Deus nos concede um novo coração, como nós lemos no versículo. Um novo espírito e um novo coração. É uma promessa de Deus. Aquele coração velho, sabe, bem descrito pelo profeta Jeremias. Aquele coração velho, completamente corrupto, irremediável. Então aquele coração que ama as coisas do mundo, aquele coração que está pervertido pelo ódio, pelo rancor e quantas coisas mais, aquele coração pervertido pela imoralidade e quantas outras coisas mais, esse coração é o coração velho. Deus, Ele promete um coração novo, e esse coração novo, ele passa a amar aquilo que Jesus ama. Como é que eu sei que eu tenho um coração novo? Você passa a amar aquilo que Jesus ama. E Jesus ama o quê? Jesus ama as almas. Jesus ama você. Jesus ama a sua família. Jesus amava o Pai Celeste. Esse amor que nós temos a Deus, Pai. Esse amor que nós temos à nossa família. E não é um amor que é igual a do mundo, não é. Olha, acompanhando um dia um pai e um filho e mais uma pessoa no carro, eu estava ali só de sapo, né? Mas estava ali. E o que aconteceu? O pai, vendo uma outra pessoa, ele ama o filho dele, correto? Todo pai ama o filho. Aí ele olhou e disse: ó, meu filho, falou um monte de besteira, incentivando o filho aquelas besteiras que ele falou. Agora, veja como é diferente um pai cristão, porque ele vai olhar e dizer: olha, meu filho, está vendo aquela jovem ali? Sim, trate ela como se fosse a sua irmã. Olha a diferença. Então, quando fala que Deus nos dá um novo coração, é esse coração que ama as coisas que Jesus, Ele ama. Ama a Deus, ama a família, Jesus ama a igreja. Meus irmãos, há uma paixão fervorosa, assim, que realmente quase que não dá para mencionar em palavras esse amor, essa paixão de Cristo pela sua igreja. O amor que Ele tem pela sua igreja. Às vezes eu não entendo a falta de amor de algumas pessoas pela sua igreja. Mas eu entendo que as pessoas têm que amar a igreja, porque Jesus amava a sua igreja. Paulo amava tanto a igreja. Paulo dizia: olha, eu procuro levar vocês como uma noiva imaculada para o altar, né? Para apresentar vocês para Cristo como se fosse a coisa mais linda, mais preciosa, mais pura. Mas ele está dizendo isso. Por que ele falava isso? Meus irmãos, ele lá mencionando que todos os sofrimentos que ele fazia, ele fala assim: ainda me acrescenta esse sofrimento, né? Os problemas da igreja, por fora, por dentro, os que vêm de fora e os de dentro da igreja. Ele falou assim: isso me consome, né? Mas ele morreu, meus irmãos, trabalhando pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Então esse novo coração, ele passa a amar o que Jesus ama. Veja, aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar, há de terminar até o dia de Cristo. E eu acredito nisso. Eu acredito nesse amor, mas é o amor de um coração que é diferente, como aquele coração de Jesus. Jesus, ele despertava esse amor. Lembra que ele estava lá com aquelas almas passando fome e Jesus olhou para os seus discípulos: ei, essa multidão, o que nós vamos fazer com ela?
Não, dinheiro não tem aqui para comprar tanta comida, né? Cada um tinha uma desculpa. Aí Jesus olha para eles com todas as desculpas. Jesus olha e diz: dai vós o que comer. Vai lá, alimente elas. Oh, meus irmãos, que grande amor Cristo tinha pela sua igreja. Jesus, ele tem tanto amor que o casamento ainda não aconteceu, mas vai acontecer em glória. Então, será que nós amamos aquilo que Jesus Cristo ama? Olha, a nova criatura tem um novo espírito, tem um novo coração, né? A nova criação se renova em entendimento. O que é isso, pastor? Se renova em entendimento, né? Bom, essa experiência, meus irmãos, lá no livro de Romanos, nós podemos ir até lá. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele diz assim no versículo 1: rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto racional, a sua mente. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, uma mente nova não se conforma com este mundo. Não importa quem é o grande artista da vez, o crente não se importa com isso. Para ele não faz diferença nenhuma. Ele não se importa mesmo, para mim não tem valor. Mas, meus irmãos, uma alma perdida importa muito para essa mente. E aí, no versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, duas coisas sobre essa nova mente. Ela, meus irmãos, ela não se conforma com este mundo. E uma outra coisa da mente é o desejo que ela tem de experimentar aquilo que é bom, que é de Deus, que é agradável, que é perfeito. A vontade de Deus na vida dele. Ele quer experimentar a vontade de Deus na vida dele. Então ele busca na sua mente essa renovação, né, do entendimento, busca encontrar essa verdadeira felicidade. Você sabe que primeiro a gente fica planejando as coisas no coração, depois nós vamos lá e tentamos fazer. A nova criação de Deus, da mesma forma, ele procura, ele idealiza na mente dele coisas espirituais, não coisas materiais ou carnais. Ele mentaliza mesmo coisas maravilhosas dentro da obra de Deus. Por isso é tão importante ter essa mente renovada. O crente com a mente renovada, ele está pensando em como a família dele vai crescer espiritualmente. Aquela mente que ainda está em trabalho muito lento, ele está pensando em como a família dele vai ficar mais rica, mais poderosa, mais famosa. Mas aquela mente renovada vai perguntando como meu filho, como a minha filha, como a minha esposa, como o meu marido, eles vão experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida deles. Há uma paz na sua cabeça. Ele não depende de resultados exteriores. Agora o meu filho está ganhando bem. Ele não depende disso. Ele está pensando, será que o meu filho está servindo a Deus? Veja como é diferente na cabeça dessa nova criação. Será que meu filho está bem espiritualmente? O que eu preciso fazer para o meu filho, a minha família, meu marido, minha esposa, ficar melhor espiritualmente? Irmãos, isso é produto de uma nova criatura que está sendo trabalhada por Deus. Deus está trabalhando no coração. Então, meus irmãos, a nova criação se renova em seu entendimento.
Agora, meus irmãos, tem duas coisas aqui, né? Essa novamente tem uma grande lixeira e tem uma grande cesta, né? A lixeira é onde nós descartamos e a cesta é onde nós incluímos. Veja o que diz aqui no livro de Colossenses. Vamos ler apenas Colossenses capítulo 3, a cesta e a lixeira do apóstolo Paulo. Vamos lá, Colossenses capítulo 3 e versículo 8. Tem um carrinho aí, põe no carrinho isso, e tira, né? Joga no lixo aquilo lá. O apóstolo Paulo entendia desse negócio de mercado. Olha o que ele está dizendo aqui, capítulo 3, né? Qual é o versículo que eu disse, né? Capítulo 3 e versículo 8, né? Capítulo 3, versículo 8. Deixa eu ver se é esse mesmo. Só que eu estou no livro de Filipenses, aí não vai ser. Então eu achei aqui. Agora, despojai-vos também de tudo. Olha, vamos jogar na lixeira, ele está falando isso. Põe na lixeira aí, o que vai pôr na lixeira? Né? A ira, a cólera, a malícia, a maledicência, palavras torpes da boca, não fica mentindo um ao outro, porque vos despistes do velho homem com os seus feitos. Vamos pôr tudo isso na lixeira. Tem muito mais coisa para pôr na lixeira. Tem muito mais coisas, né? Mas coloque na lixeira. Está xingando? Põe isso na lixeira. Você está com pensamentos malignos, perniciosos, imorais? Põe isso na lixeira. Você está morrendo de ódio de alguém? Põe na lixeira. Aí, versículo 10, vem para o carrinho, né? E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quer dizer, o que nós vamos colocar no carrinho? Tudo aquilo que nos deixa mais parecido com Jesus. Aquilo que nos deixa mais parecido com Jesus, vamos colocar no carrinho, né? É o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, onde não tem grego, não tem judeu, circuncisão, bárbaro, cita, servo, livro, Cristo é tudo em todos. Ou seja, veja que ele está dizendo, Cristo é tudo para você, põe no carrinho, né? Põe isso no carrinho. Versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Todos frutos do Espírito. A mansidão, põe no teu carrinho, põe lá na tua cesta. A humildade, tão difícil hoje, nos dias de hoje é muito difícil. Põe no teu carrinho, vai lá, acrescenta aí no seu carrinho. Longanimidade, essa paciência, né? Põe no seu carrinho. Meus irmãos, a mente, na tua mente lá, você coloca a cestinha para cá, ou lixeira para lá, mas ele está dizendo, acrescenta isso aí, né? Essas entranhas de misericórdia, como ele fala. O que é isso? Misericórdia é você realmente ter um coração que possa perdoar, um coração que possa ajudar quem está na miséria. Isso é misericórdia. Versículo 13, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, assim fazei vós. Aliás, você é o homem que Deus está trabalhando para ficar igual a Jesus. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Que lindo esse versículo. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Paz, depois no final ele fala de agradecimento. Ele fala de paz, mas ele fala de agradecimento. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não tem um espírito grato, essa mente que não tem um espírito grato, ele não pode jamais ter paz. A gratidão traz a paz, sabe? Agradecer a Deus.
Por isso ele une essas duas palavras no mesmo versículo. E aqui, meus irmãos, para a gente terminar, né, a palavra de Cristo abunde em vós em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-os uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor, agradecido no vosso coração. Que a palavra de Deus habite em vós. Então, é uma mente que se renova a cada dia. Agora, meus irmãos, essa nova criação de Deus produz coisas novas. No livro de Efésios, nós temos aqui, né? Nós somos uma nova criação de Deus, realizada em Jesus para viver em boas obras. Tudo se fez novo. Nossas obras têm que ser novas também, né? A obra de misericórdia, meus irmãos, o apóstolo Paulo falando com Tito, ele fala sobre isso. Tito, que sejam solícitos em boas obras, né? Solícitos, desejosos, né? Que vocês possam se distinguir dos outros pelas boas obras. Meus irmãos, estenda a sua mão. Você vê alguém sendo ajudado, deixe. Mesmo que, né? Mesmo sabendo que aquela pessoa está dando um golpe ali. Tenha paz. Estava num congresso com o pastor João, aí um sujeito apareceu no meio do congresso, começou a pedir dinheiro, alguma coisa, trombou com quem? Pastor João, lá em Ourinhos. O pastor olhou para ele olhou, você está pedindo dinheiro? Não tem dinheiro para pegar ônibus, não sei o quê, etc. O pastor olhou para ele e disse assim, eu acho que eu vi vocês dois lá em Uraí. Aquele pastor João, que tinha uma memória de lince, né? Aí eu vi a face, a feição do casal, fez assim, sabe? 2 olhos desse tamanho. Pensei comigo, isso daqui é o golpe, né? O golpe. Cai quem quer, né? Não é assim que a gente fala, né? E aí, então, né? O pastor João olhou para eles, tirou uma nota lá, né? E digo, olha, acho que vocês já me enganaram uma vez, é bem provável agora, vão ter sucesso, segunda vez, mas da terceira vez eu não vou cair. Falou assim, né? E vê se vocês pegam essa passagem para aí, meu irmão. Olha, meus irmãos, não sei se o pastor João trombou com esse casal de novo, né? Porque isso faz muitos anos, faz 24, 25 anos já que isso aconteceu, né? Mas eu aqui, já contei para vocês, camarada todo ali pedinte, né? E eu morrendo de dó do sujeito, né? E aí peguei um arroz, peguei um feijão, peguei uma latinha de alguma coisa, né? Porque eu não, joguei ali também, né? Meu irmão Mário olhando com aquela cara e eu pedindo para o irmão Mário, né? Irmão Mário, leva ele para a casa dele, para ele chegar com essa compra. Aí foi o tempo do irmão Mário deixar ele, pegar uma criança, na volta ele já tinha vendido tudo num bar. Mas, quando alguém pedir, eu vou ajudar de novo, se eu puder. Por quê, meus irmãos? Porque quantos será que enganaram Jesus quando ele estava ali? Mas tem um porém. Quantos que, na verdade, precisavam? Quantos precisavam? Por isso, meus irmãos, olha, sejam solícitos em boas obras. Nós devemos se destacar em boas obras. A igreja, né? E está lá, né? Tem essa lição da lagartinha, que o menino estava olhando na igreja, a lagartinha, lá, um casulinho estava sendo feito lá. E ele olhando o que era aquilo, o pastor disse, está vendo esse lagartinho aí? Então, né? Ele vai fazer essas coisas tudo aí, meu filho, né? Ele vai trabalhar muito. E ele vai sair daí e não vai olhar para trás. A gente deve ser que nem essa lagartinha. Fazer uma obra bonita, que nem esse casulo lindo que ele vai fazer. E depois sai de lá, vai bater as asinhas e não vai olhar para trás. Vai brilhar em outro lugar. Esse deve ser o nosso objetivo, irmãos. Porque nós somos essa nova criatura. Eu quero terminar dizendo que Deus não deixa as suas obras pela metade. Vamos voltar lá, né? Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, né? Vamos lá, Filipenses capítulo 1, em versículo 6. Estou certo disso, que aquele que começou a boa obra em vós, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Você já pensou em alguma coisa que Deus fez pela metade? Um rio pela metade,
um pássaro pela metade, faltando alguma coisa. E ele vai chegar no crente, vai fazer diferente do que ele já fez a vida toda, que a gente conhece. Meus irmãos, o próprio caráter, o ser de Deus, não nos permite pensar diferente, de que aquele que começou a boa obra, ele vai fazer o quê? Ele vai aperfeiçoar. Quando você vê um irmão em problema, todo emaranhado, com as teias de Satanás, você lembre desse versículo. Deus vai trabalhar nessa vida. Olha, há de aperfeiçoar. Se Deus começou, se Ele é um eleito de Deus, Deus vai terminar essa obra. Ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo. Qual que é o objetivo? O objetivo é completar a obra até que ela esteja pronta para o dia de Cristo. Eu citei esse versículo para vocês, né, de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, mas eu vou ler aqui, né, em 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 2. Diz: eu estou zeloso de Deus por vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. É o trabalho de Deus em nós. Deus, Ele quer trabalhar para a gente ser igual a Jesus. E Ele vai continuar o trabalho. E nós, meus irmãos, temos que considerar que é um trabalho maravilhoso, e esse trabalho, às vezes, tira algumas lascas de nós. Nos machuca muitas vezes, e é preciso que isso aconteça, porque a obra de Deus é uma obra perfeita. Então, se precisar machucar, se precisar tirar umas lascas, se precisar causar algumas feridas, isso vai acontecer. Mas, para a glória de quem? Do próprio Deus. Amém?